Então, boas-vindas, Vanildes e Diwan, e a palavra é com vocês. Muito bem, então boa noite a cada um e a cada uma que aqui chega nessa noite, né? É com muita alegria que eu estou aqui, também aí junto nesse caminho, né? Nessa rede aí, e essa rede que cada vez mais a gente vai conhecendo pessoas nela, como agora, conhecendo muitos de vocês, reencontrando outras pessoas já conhecidas do caminho por aqui. Então, muito bacana, estou muito, muito contente de estar aqui com vocês nessa noite. Vamos fazer um bom trabalho. Vou pedir que o Diwan, então, se apresente para, em seguida, né, a gente poder dizer um pouco para vocês como é que nós pensamos a metodologia desse tempo que a gente vai viver juntos aqui. Então, pessoal, boa noite a todas e todos. É uma grande alegria estar aqui com vocês, né, falando um pouquinho sobre comunicação e principalmente aliando a comunicação à cultura de paz, criando vínculos entre a comunicação e a comunicação não violenta, entre as práticas jornalísticas voltadas à cultura de paz. Então, é uma grande alegria, né, contribuírem um pouquinho com os saberes no campo da comunicação, que é um campo tão vasto, é um grande manancial a ser explorado, né? Nós vivemos a comunicação diariamente, a todo momento, e só que nem sempre nós paramos para pensar sobre ela, né? E esse aqui é um espaço privilegiado onde a gente pode conversar um pouquinho sobre as nossas comunicações. Então, que seja uma noite de muitos aprendizados, de muitas partilhas. É isso. Muito bom, muito bom. Então, nós pensamos, eu e Diwan, em fazer esse momento não um momento de exposição de conceitos com relação à comunicação não violenta e cultura de paz, né? Até porque quando a gente fala de comunicação não violenta e quando a gente fala de cultura de paz, tem muito mais a ver com prática do que com conceitos, né? Só nos conceitos. Embora, evidentemente, na perspectiva paulo-freireana, teoria e prática, praxis, né? Então, e é nessa direção que a gente quer ir nessa oficina, nesse momento aqui com vocês hoje, praxis. E a gente pensou fazer mais numa perspectiva de oficina, onde a gente vai fazer vamos fazer algumas experiências vivenciais mesmo aqui, de partilha e tudo mais, dessa aproximação com a comunicação não violenta, principalmente, né? Entendendo a comunicação não violenta como um processo, né, que possibilita a gente caminhar na direção de da construção de uma sociedade onde a cultura de paz, né, seja presente. Então, como é que nós pensamos? Pensamos em alguns momentos que a gente vai fazer exercícios pessoais, vamos fazer também exercícios em duplas, né, Carmen? Se a gente conseguir aqui movimentar esse Zoom, porque o Zoom é muito diferente para mim, pelo menos na universidade eu trabalho muito com outra plataforma, que é o Teams. Então, eu estou acostumadíssima lá a lidar com ela, mas aqui no Zoom a gente fica meio assim, mas vai dar certo. Vai dar tudo certo. Pensamos, então, e também ter momentos onde a gente vai fazer algumas exposições, né, conceituais, mas aí isso vai estar mesclando com essas vivências. Tá? Então, a gente pensou de fazer assim, até porque também essa é muito a nossa forma, né, da educação popular, de fazer os nossos trabalhos, as nossas reflexões, né? As reflexões das nossas práticas. Então, pensamos um pouco por aí, tá? É por aí que a gente vai caminhar aqui nesse tempo que nós temos, que não é muito, né? Tomara que o que a gente pensou dê tempo, né, Diwan? Pois é. Então, para começar, aliás, para dar continuidade, né? Mas para a gente poder entrar na temática que nos foi pedida, comunicação não violenta e comunicação para a paz, possibilitando, então, o objetivo é possibilitar uma aproximação com a comunicação não violenta nessa perspectiva da construção de uma cultura de paz. E aí, então, eu quero convidar vocês para a gente poder
inicialmente, dar uma respirada, sentar aí da forma mais confortável que você puder. Se você puder colocar os pés no chão para sentir aí esse sustento desse chão, dessa mãe terra que nos sustenta, nos alimenta, nos amamenta, cuida da gente, nos mantém de pé, né? Cada uma e cada uma vai chegando, vai saindo dos seus lugares, né? Às vezes do dia cheio, trânsito, quem está trabalhando não está trabalhando fora, não está trabalhando no home office, porque quem está home office está em casa, mas também a gente sabe que está cheio de muitas coisas na casa, né? Então vamos nos tomando consciência disso, mas também tomando consciência do lugar que nós estamos agora. Dessa noite, desse tempo que a gente vai ficar junto. Vamos fazer 3 respirações profundas. E nessas respirações profundas, a gente, ao inspirar, vamos mentalizando tudo aquilo que a gente deseja que nutra a gente. E ao expirar, vamos mentalizar aquilo que a gente não precisa mais, que pode sair de nós. Já serviu, já fez um bem e agora precisa sair da gente. Cada um no seu tempo. 3 respirações profundas. Nesse silêncio, nessa respiração que faz a gente tomar consciência da existência da gente no mundo. Convido vocês para a gente poder fazer um momento de escuta, de escutar. Comunicação tem muito a ver com escuta, embora a gente seja tentado a achar que às vezes tem mais a ver com fala, mas tem muito a ver com escuta. Eu quero convidar vocês para a gente escutar uma música agora. A paz invadiu meu coração, de repente me encheu de paz, como se o vento de um tufão arrancasse meus pés do chão, onde eu já não me enterro mais. A paz fez o mar da revolução invadir meu destino. A paz, como aquela grande explosão, uma bomba sobre o Japão, fez nascer o Japão da paz. Eu pensei em mim, eu pensei em ti,
eu chorei por nós. Que contradição, só a guerra faz nosso amor em paz. Eu vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás, onde o mar arrebenta em mim, o lamento de tantos ais. Invadiu o meu coração, de repente me encheu de paz, como se o vento de um tufão arrancasse meus pés do chão, onde eu já não me enterro mais. A paz fez o mar da revolução invadir meu destino. A paz, como aquela grande explosão, uma bomba sobre o Japão, fez nascer o Japão da paz. Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós. Que contradição, só a guerra faz nosso amor em paz. Eu vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás, onde o mar arrebenta em mim, o lamento de tantos ais. A partir dessa música, dessa canção, que às vezes leva a gente para tantos lugares, né? Se a gente fosse perguntar aqui para onde que essa canção leva a gente, com certeza teríamos vários lugares. Mas a partir dessa canção hoje, dessa escuta, a gente quer com ela motivar algumas questões para a gente poder pensar, né, Diwan? Isso. Então, a partir dessa letra, né, maravilhosa, dessa melodia, nós temos a intenção aqui de fazer algumas perguntas, algumas reflexões que nos apresentem os nossos conhecimentos prévios, né, sobre a temática que nós partilharemos nessa noite. Então, nesse momento, eu vou fazer algumas reflexões, né, e a gente pode pensar sobre elas e comentá-las aqui no chat, ou então quem se sentir à vontade, dizer aí brevemente, né, com o microfone aberto mesmo,
São reflexões introdutórias, nosso ponto de partida para as conversas dessa noite. O que a gente entende sobre cultura de paz? Cultura de paz, o que entendemos sobre esse termo, sobre esse conceito? Aqui a Lair, né, ela disse, cultura de paz, saudade ou esperança? Né? Fez uma indagação, uma provocação. Saudade ou esperança? Cultura de paz. E comunicação não violenta? Você já ouviu falar sobre comunicação não violenta? Ou é um conceito novo? A Lair também já responde aqui no chat, né? Comunicação não violenta, reflexo de um jeito de ser. A Joana coloca cultura de paz, respeito. O Alexander coloca cultura de paz, cuidar e zelar. A Gisele, cultura de paz, um profetismo necessário. Bom. Modo de ser e estar consigo e com o outro, relação de cuidado mútuo, né? Segundo a Cláudia. Carlos, é a necessidade do diálogo. E o que nós entendemos sobre comunicação não violenta? Olha, respeito ao diferente, né? Escuta. A Analice traz cultura de paz como justiça e cooperação. Gisele fala que em tempos de ódio e de violência, a comunicação não violenta se torna contracorrente. Isso, resistência. Segundo a Cristiane, comunicação empática, que vem do coração, acolhida, escuta de si, respeito ao outro. Alexander, ele crê que seja forma de abordagem sem agredir, né? Comunicação não violenta, capacidade de empatia, colocar-se no lugar do outro, uma interação respeitosa, comunicação não violenta. Em meio a tudo isso, você já ouviu falar sobre jornalismo para a paz? Quem já ouviu falar sobre jornalismo para a paz? Conhece a perspectiva do jornalismo para a paz? O que imagina que seja, né, Joan? Quem nunca Isso. ouviu falar, está escutando agora, quando escuta jornalismo para a paz, o que imagina que pode ser? O que vem na cabeça aí? Há tempo eu fazia uma disciplina e era de direitos humanos e cidadania, né? A gente teve, como sou jornalista, né, a gente abordou a questão de cultura de paz e comunicação. Aí eu fui pesquisar, porque para mim também, embora eu já tenha participado de grupo TNV, é muito novo essa área, assim, esses conceitos. E entendi que jornalismo para paz, para mim, não sei se é esse o entendimento geral, não é só notícia do bem, é justamente valorizar as diferenças de cada pessoa, de cada situação. Então, não é só notícia boa, seria a valorização de individualidade dos processos de cada um, o respeito, como eu falei ali anteriormente. Legal. A Gisele entende como isso. Também que uma comunicação, um jornalismo que não perpetua ideologias. Aqui no chat a gente tem a Gisele dizendo jornalismo para a paz, uma forma de cultivar a vida e não a morte. A Lair trazendo, ainda não conheço, deve ser um modo de noticiar que não gera medo, que não assombra a gente, que não gera insegurança e desrespeito às pessoas. Alexander está dizendo como fotógrafo seria adentrar no mundo das questões sociais,
mostrar outro lado da história, contar a história. A Analícia está trazendo que expresse a verdade. Muito bom, muito bom. Ótimo. Muito boas suspeitas. As hipóteses levantadas aí. A Gisele, jornalismo que sensibiliza e não naturaliza a violência. Legal. Muito bom, gente. Então, esses conceitos aí, né, esses nomes, vão estar presentes, então, aqui ao longo da nossa conversa, né? Essas questões vão estar presentes aqui ao longo da nossa conversa. Nós queríamos, então, como diz o Joan, ter um pouco a representação social que vocês, né, desse grupo com relação a esses termos, né? E assim, nós pensamos, então, para a gente poder refletir sobre esses temas, fazer eles a partir de algumas vivências. E aí, quando a gente fala em comunicação não violenta, muitos de vocês trouxeram aí a questão da escuta, do respeito, né? A comunicação que não agride, a comunicação que é uma comunicação baseada na empatia, né? Tudo isso, de fato, compõe. Mas, às vezes, é bom a gente fazer alguns exercícios que permita a gente, né, experimentar um pouco o caminho sistematizado, o caminho pedagógico que foi sistematizado pelo Marshall Rosenberg, que é quem sistematiza a comunicação, esse método, ele não chamava de método, chamava de processo, esse processo de comunicação numa perspectiva não violenta, né? Marshall faz a organização disso em 4 componentes ou 4 passos, e aí a gente quer vivenciar alguns desses passos aqui com vocês. Quem já teve alguma introdução, já fez algum curso de comunicação não violenta, já vai saber, já vai entender o que a gente está fazendo, e quem não, também a ideia é justamente colocar dentro, fazer essa aproximação, mas fazer essa aproximação de uma forma que a gente experimente. Por isso, vocês receberam, né, por e-mail, está na plataforma, pelo WhatsApp, a Carmen enviou 3 fichas, né, 3 tabelas. Uma tabela de sentimentos mais agradáveis e sentimentos menos agradáveis, né? Nesse primeiro momento agora, nós vamos usar essa ficha. Então, eu peço que vocês fiquem com essas fichas aí, ou tabelas, enfim, como vocês querem chamar, na mão, porque a gente vai utilizá-las, elas vão servir para nós nesse momento. Por quê? Eu quero convidar vocês para a gente poder fazer um exercício de imaginação. Já diz o Manuel de Barros que a imaginação ajuda a gente a transver o mundo. Então, vamos fazer um exercício de imaginação. Nessa imaginação, eu quero que vocês se coloquem, vão lá no início de 2021, no início desse ano, o ano começando. Como é que você estava se sentindo? Fazendo esse transportamento para lá, que sentimentos te vêm? Que sentimentos você tinha naquele momento? Nomeia esses sentimentos. Todos eles que vier em você, que você lembrar que sentia naquele momento, nomeia. Se você não conseguir nomear todos, olha para essa lista, para essa ficha que você tem aí dos sentimentos, tanto os agradáveis quanto os menos agradáveis, e veja qual desses aí nomeia melhor o que você sentia naquele momento. Como você estava no início de 2021. Então, boa noite para quem está chegando agora. Nós estamos fazendo aqui um exercício de nos transportarmos para o início de 2021 e lembrarmos, fazer memória dos sentimentos que nos habitavam naquele momento e nomear esse sentimento. E aí as fichas ajudam a gente a fazer isso.
Vamos agora colocar no chat. Como é que você nomeou os sentimentos que você estava com ele no início do ano? Vamos lá. Como é que você estava? Vamos partilhando aqui para a gente poder ver. Como é que você estava? Quais eram os sentimentos? O Alexander está dizendo exaltado, inseguro, perdido. A Laís está dizendo medo de morrer, pois estava de Covid-19. Então, o medo. A Thelma está dizendo triste, magoada, insegura. O Carlos esperançoso, preocupado. A Gisele alegre, eufórica, esperançosa. Em alguns momentos senti medo, insegurança. A Arceolídia, ansiosa, inquieta, inquietude, alegria, insegura. A analista dizendo insegurança, preocupada e também com esperança no novo. Então, esperança também, né, presente. A Cláudia desolada, melancólica. O Alexandre dizendo correção, exausto, ok. Entendi agora. Irmã Luzia, sensível, triste, com medo. A Joana está dizendo esperançosa, angustiada, instável, desanimado, exausto. Está dizendo aqui o irmão César, apreensivo, esperançoso. Cristiane, aberta, animada, envolvida. Estava chegando de São Luís, depois com a pandemia, aflita, ansiosa, entediada. Sentimentos misturados aí, né? Sentimentos agradáveis e não tão agradáveis misturados aí. Isso, muito bom. Muito bom, muito bom. Agora, eu quero que vocês, o convite é para vocês olharem para vocês agora, nesse momento, final de 2021, faltando pouco tempo aí para a gente finalizar o ano. Que sentimentos te habitam nesse momento? Como é que você está? Observa você, observa seu corpo. Que sentimento te habita agora? Nesse momento aqui, final do ano. A Joana está dizendo incomodada. Quem já conseguiu nomear e quiser ir colocando, vai colocando aqui. Reflexiva também a Joana está dizendo. Gisele, cansada, tensa, curiosa e aberta. Arceolídia, feliz, esperançosa e animada. Analista está dizendo confiante, mais tranquila, aguardando o novo. Muito bem. Bom. A Thelma, ansiosa, mais encorajada. O Carlos está cansado, mas procurando leveza. A irmã Luzia está exausta, ansiosa, mas está esperançosa também. Vanessa, cadê aqui? Subiu demais agora. Esperançosa, que tudo se normalize. Mercegiana, é isso? Marcegiana, cansada, preocupada, mas sem perder a esperança. O irmão César, preocupado, mas confiante. Maria do Carmo, aberta, leve, esperançosa. Muito bem, gente. Impaciente, o Alexander. Então, a gente percebe aí, né, nas exposições, nas partilhas,
dos sentimentos, essa mistura de sentimentos agradáveis, ou mais agradáveis ou menos agradáveis, né? Conforme essa tabela aí, que é uma tabela que o Marshall também elaborou, organizou, não significa que existem só esses sentimentos, tem, né? Pode ser que tenha muito mais, mas que ele organiza para a gente poder nomear, né? Ser capaz de fazer essa nomeação, e é legal que vocês conseguiram fazer as nomeações, né? O que significa para vocês fazer essas nomeações? Como é que foram para vocês? Alguém achou difícil nomear o sentimento que estava tendo? Ou alguém ficou com receio de dizer de algum sentimento que estava com ele, seja no início do ano, ou seja agora? Alguém quer dizer ou não? Essa pergunta, aqui a Cristiana está dizendo sim, uma sensação de sentir exposta. Ok, Cristiane? E é isso, a Vanessa também está dizendo sim, às vezes é difícil classificar o sentimento. A questão de nomeação do sentimento, de identificar o sentimento e de expressar o sentimento, nomear e expressar o sentimento, ela é algo, a Laís está dizendo que não conseguiu nomear, de agora não consegui nomear, estou em crise, creio, né? Então, assim, identificar, expressar os sentimentos, ele é muito importante no processo de comunicação. Porque nós somos sujeitos, pessoas, que somos relacionais. E a gente não relaciona só com a razão, como o continente, como o Ocidente, né? Como o Ocidente inculcou em nós, né? Como as filosofias trabalhadas no Ocidente são todas filosofias muito dualistas, né? E que separa pensamento de sentimento, e com isso, para muitas pessoas, para muitos de nós, mesmo nós que estamos nos movimentos sociais, né, na igreja, na teologia da libertação, às vezes é muito difícil a gente nomear os nossos sentimentos e expressar os sentimentos, né? E ainda a gente tem uma questão, a gente tem a questão ligada às questões de gênero, né? Para nós mulheres, a gente até ainda pode expressar os sentimentos, porque afinal de contas, né? A gente são mulheres, né? Agora, os homens expressar os sentimentos tem aí também uma questão muito complicada às vezes, né? Porque expressar sentimento, dizer o que está sentindo, dependendo do sentimento, isso pode ser um sinal de fraqueza, de menos macho, né? Então você tem a forma como a gente também foi organizados e organizadas a pensar, né? Na nossa sociedade, essas marcações todas são marcações que impedem a gente de, muitas vezes, identificar, dar conta de identificar, de nomear e, mais ainda, de expressar os sentimentos que a gente tem, né? Agora, a identificação, a nomeação, a expressão dos sentimentos, ela é um processo de autoconhecimento. E importante para você poder saber quem você é e o que te compõe. Fazer essa identificação é importante, né? Na comunicação não violenta, os sentimentos, o Marshall, a partir dos estudos todos feitos dele, né? E também da prática, ele vai dizer assim, olha, os sentimentos, eles não são isolados, né? Ele está mais numa dimensão sistêmica da gente, né? E os sentimentos da gente, quando a gente dá conta de nomear, de identificar e de expressar, esses sentimentos, geralmente, eles
são mensageiros de alguma coisa que a gente precisa estar atento, prestar atenção. A Laís está dizendo, verdade verdadeira, a cultura machista e estrutural nos impede de ser humanos sensíveis e emotivos. É isso, e é isso, e é louco, porque assim, nesse lugar que nós estamos, que às vezes a gente é tão, né, dado uns aos outros, mas quando a gente tem que falar da gente, dos sentimentos da gente, a gente, né, também a gente tem um bloqueio, e esse bloqueio tem a ver com todas essas questões culturais, né, que vêm aí sobre nós, homens e mulheres, porque as mulheres também podem falar até a página 3, né? Elas podem falar do sentimento bom. Se ela começa a falar do sentimento ruim, e já começa um monte de coisa em cima da gente, não é? Das mulheres, porque a gente tem que ser mulheres para cuidar, não é? Então, os sentimentos agradáveis nós podemos sentir, podemos dizer. Os sentimentos que não são tão agradáveis, esses sentimentos estão socialmente proibidos de serem compartilhados, de serem ditos, né? Então, a gente tem aí essas interdições marcando os nossos corpos, marcando o nosso jeito de existir, né, na relação com as pessoas. Agora, se os sentimentos são expressões, são mensageiros de coisas que a gente precisa prestar atenção, e eles são parte do conhecimento, então a gente precisa rever essa forma de pensar ou de perceber, né, os sentimentos. E aí, agora eu quero fazer um segundo momento com vocês, um segundo passo. Os sentimentos, eles fazem parte do processo de organização do Marshall, da comunicação não violenta. Ele é um componente da comunicação não violenta. Mas ele é um componente que revela um outro componente, que revela algo ainda mais profundo da gente, do ser humano, dos seres humanos. As necessidades. Nós somos sujeitos que sentimos, e nós sentimos porque nós necessitamos. Nós temos necessidade, as nossas necessidades elas aparecem nos sentimentos. Por isso que às vezes é tão difícil a gente identificar o que o outro precisa se ele não diz como é que ele está. E aí, então, a gente trava aí uma comunicação que ela pode ser truncada. Ela não dá conta do conjunto, porque ela não gera conexão, porque eu não sei como é que o outro está. Né? Quantas vezes a gente quer que o outro adivinhe como é que a gente está? Mas isso é impossível, porque eu posso pensar como é que a Thelma está, mas pode não ser real. Ela precisa dizer, precisa expressar, precisa dar conta de dizer isso, né? Então, só que o Marshall vai dizer que nós não fomos alfabetizados, então, por causa dessas questões todas aí culturais, nós não fomos alfabetizados em sentimentos, em dizer dos nossos sentimentos, em expressar os nossos sentimentos. Então, a gente precisa fazer isso para a gente poder lembrar de quem a gente é. Somos seres humanos que sentem, né? E que sente porque tem por trás desses sentimentos algumas necessidades. Então, agora eu quero fazer um exercício com vocês, que é o seguinte. Lembra da ficha das necessidades que vocês receberam também? As necessidades, elas são universais, né? Tá aí o nome necessidades universais, porque é isso. As necessidades são universais. Todo ser humano tem essas necessidades aí. E outras, inclusive, porque a lista é grande, né? Aí a gente tem uma demonstração das necessidades. Então, olhando para essa ficha, mas também a partir de algumas consignas que eu vou dizer para vocês aqui, nós vamos fazer agora um exercício de perceber as necessidades. Como é que é esse negócio de necessidades, né, que compõe aí a comunicação não violenta? Então, eu quero que vocês pensem, o convite é para que vocês pensem o seguinte: o que vocês fazem concretamente para atender a necessidade de saúde? O que você faz concretamente para atender a sua necessidade de saúde? De ter saúde.
Quem quiser ir nomeando, se você não conseguir nomear, olha aí para as necessidades, para você poder identificar identificar aí a necessidade, né? A necessidade é de saúde, o que que você faz concretamente para poder dar conta dessa necessidade? Consegue identificar que estratégias vocês usam? A Laís está dizendo impossível mesmo, não fomos alfabetizados para sermos nós mesmos, busca de integridade, necessidade de ser eu mesma. Exemplo, demorei 15 anos e 8 meses para conseguir chorar a morte do meu pai. Precisei de uma terapia cirúrgica para permitir as lágrimas e os soluços. Olha que crueldade. Olha que crueldade. A Joana está dizendo, para atender, né, a necessidade de saúde, alimentação, exercício físico, descanso. A Gisele está colocando ir ao médico, alimentação, caminhada. A irmã Luzia, alimentar bem, descansar. Muito bom. Desculpa, eu não escutei. Quem estava falando? Perdão. Acho que podia ser o microfone aberto, né? Muito bom. A Elisângela a irmã Elisângela está dizendo... agora começaram a nomear, olha, é muito bom. Cuidado com a alimentação, exercício físico, lazer, café com os amigos. Cristiane, eu identifico, mas não significa que estou fazendo. Ok. Mas é tomada de consciência. Está tomando consciência. Isso isso também é muito importante, né? O Carlos Alberto, estar com os amigos, tomando um cafezinho da tarde. Muito bem. Alimentação, espiritualidade, boas leituras, oração, dormir, cuidar do outro, tentar balancear a alimentação, bem-estar, autonomia, ótimo, gente, muito bom. Descansar, cuidado com a saúde, caminhada, cuidado com a alimentação, espiritualidade, ótimo, muito bom. Agora, o que vocês fazem para atender a necessidade de diversão? Que estratégia vocês usam para se divertirem? Olha a Cláudia dizendo dançar. Excelente. Isso é muito bom. A Laíra, assisto filmes com a família. Muito bom. Carlos, nos últimos 2 anos, nada. Oh, meu Deus, Carlos! Essa é uma necessidade que todos nós temos. E aí, como é que a gente faz? A Gisele está dizendo, vixe, não tem feito nada para se divertir. Olha aí, e aí, como é que tá isso, né? Vanessa, ouvir música, sair com os amigos. Joana, viajar, amigos, música. O Alexandre, fotografar e filmes, que legal, olha aí. Cristiano, ouvir música, assistir filmes. Na pandemia não deu para fazer grandes coisas, né? Na pandemia, como sair? Não tinha como. Só resta assistir filme, né? Sim, mas são formas, né? E aí isso é uma questão legal. Essa é uma coisa legal, porque assim, diferentemente das... Vocês vão verificar que as necessidades, né? Todos nós temos essas necessidades que vocês colocaram aqui. Agora, é interessante quando a gente parte para as estratégias, para o que faz, né? Cada um tem uma coisa para fazer. Às vezes ela até se repete com uma outra, né? Que fez para poder dar conta de uma outra necessidade. Mas as estratégias, as possibilidades são diversas para a gente poder dar conta das necessidades que a gente tem. E essa é uma coisa importante também no processo da comunicação não violenta, que é os sentimentos revelam necessidades que eu tenho e, identificando as minhas necessidades, eu tenho condições de perceber que estratégias eu posso utilizar para dar conta delas. E não existe uma estratégia só.
Existem várias estratégias, várias possibilidades, né, da gente fazer isso. E isso, eu gosto muito do Marshall quando ele diz que a comunicação não violenta quer fazer a gente lembrar de quem a gente é. Nós somos pessoas que sentimos e que temos necessidades. E nós nos relacionamos assim, a partir de sentimentos e de necessidades. A questão é que a gente não dá conta, muitas vezes, de nomear e de expressar isso. Só que alguém já disse aqui que precisa prestar atenção no corpo, né? Porque nós já estamos cansados de escutar que se a boca não fala, né? Se a boca fala, se a boca cala, o corpo fala, né? Se a boca fala, o corpo sara. Tem um jogo aí de palavras, né? Com isso, e é isso, é dizer das nossas necessidades, dizer dos nossos sentimentos, tem a ver com autoconhecimento, tem a ver com cura, né? E tem a ver com a gente se autoconhecendo, perceber como é que a gente pode dar conta de algumas necessidades que a gente tem. E isso, gente, é ancestral. É ancestral. Todos os povos, principalmente os povos mais antigos, né? A gente pega os povos africanos, eles têm isso na sua filosofia muito presente. Inclusive, essa coisa das possibilidades, né? Tem uma das filosofias africanas que diz que nós temos mais de 226 possibilidades para atender necessidades que a gente tem, para atender o que a gente precisa. Só que, às vezes, a gente fica bitolado numa única coisa. E quando aquela única coisa não dá certo, pronto. Né? Se para atender essa necessidade eu necessitar, inclusive, de uma pessoa, e essa pessoa não dá conta de atender a minha necessidade, aí que enrola mesmo. Se eu coloco todas as fichas numa pessoa ou num lugar para atender as minhas necessidades, aí, às vezes, a gente fica amassando barro a vida inteira numa relação ou num lugar, né? Porque a gente acha que aquele lugar é o único lugar que dá conta das necessidades que a gente tem. E a ideia é perceber as diversas possibilidades, as diversas estratégias, né? E aí aqui também a gente deve separar necessidade de estratégias. Essa é uma coisa importante. As necessidades são universais. As estratégias são diversas e cada um vai encontrando a sua e percebendo qual que é a melhor para atender a sua necessidade, né? Essa é uma confusão básica que às vezes a gente tem, né? Eu, às vezes, quando estou nos cursos trabalhando em comunicação não violência, pergunto qual que é a sua principal necessidade? Aí, imediatamente, em vários grupos, vem dinheiro, né? Dinheiro é a minha necessidade. Aí eu digo, não. Dinheiro não é necessidade. Dinheiro é uma estratégia para dar conta de necessidades que você tem. Por exemplo, você tem necessidade de autonomia financeira, né? O dinheiro te dá uma possibilidade de ser autônomo? Te dá. Então, a autonomia é necessidade. O dinheiro é uma estratégia para dar conta dessa necessidade, né? Moradia digna é uma necessidade de bem-estar, de saúde, inclusive, também, né? O dinheiro pode contribuir? Pode, é uma estratégia, né? Então, também, o Marshall chama a atenção da gente para a gente poder perceber, no processo da comunicação não violenta, a diferença entre necessidades e estratégias, né? Porque, muitas vezes, é aí que o conflito se dá. E quando a gente não dá conta de comunicar essas coisas, a gente se deixa entrar no bolo do conflito, né? Até aqui, gente, tudo bem? Tudo bem? Tranquilo? Alguém quer, a partir disso, de Joana, não sei, quer trazer alguma coisa aí, fica à vontade. Não sei se alguém mais também quer colocar alguma coisa. Tranquilo? Tá ótimo, ok, que bom. Beleza, então, gente. Então, vamos seguindo, então, aqui agora. Então, vamos dar mais um passo nessa experiência de sentimentos e necessidades, acrescentando alguns elementos a mais agora. A gente agora faz um outro exercício e agora eu vou pedir que vocês tomem nota, seja aí no celular de vocês, no bloco de anotação, seja no caderno, enfim. Quero que vocês tomem nota agora, tá?
porque a gente vai precisar disso para fazer uma experiência depois, que também é forte na comunicação não violenta. Todo mundo pronto aí para anotar? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês façam agora, o primeiro passo. Vocês vão pensar em um fato, pensa em um fato que aconteceu com você. Aí pode ser no último mês, pode ser nesse semestre, que tenha outras pessoas, uma pessoa ou outras pessoas envolvidas nesse fato, que tenha mobilizado sentimentos em você. Esses sentimentos pode ser sentimento agradável ou pode ser sentimento não agradável. E que você, naquele momento do fato, pode ser que tenha coisas que você não tenha tido como dizer ou coragem de ter dito naquele momento. Mas agora, quando você faz memória do fato, você sente que podia ter dito alguma coisa a partir do fato acontecido. Então, pensar num fato, nas pessoas envolvidas ou na pessoa, o que aconteceu, que sentimentos mobilizou em você. E o que você teve vontade de dizer, mas não disse. Se for possível, dê conta de descrever mesmo o lugar que aconteceu, hora, quem estava presente, o que aconteceu. Nomeie os sentimentos que mobilizou em você esse fato. Se for preciso, olha lá para a listinha. Identificando o sentimento, nomeando ele, pense aí, tenta identificar qual a sua necessidade, atendida ou não atendida, que está por trás desse sentimento, ou desses sentimentos que você nomeou. Você pode até escolher um só, se você quiser, o que mais ficou forte, para você poder perceber, agora fazer exercício, perceber por trás desse sentimento, qual era a sua necessidade? Atendida ou não atendida? O que esse sentimento revela? Que necessidade esse sentimento revela? Do que você estava precisando naquele momento? Ou até continua precisando, né? A necessidade, às vezes, continua aí. Agora, pense na pessoa envolvida no fato ou nas pessoas e tenta imaginar, pensar qual pode ser a necessidade
que essa pessoa ou essas pessoas envolvidas no fato poderiam estar com elas, ter naquele momento? Quais eram as necessidades das pessoas ou da pessoa envolvida no fato acontecido? Feito esse exercício, gente, aí, rápido, por causa do nosso tempo, é claro que o ideal seria ter mais tempo para isso, mas feito esse exercício aí, a gente vai agora fazer um trabalho em duplas, onde o que a gente vai fazer lá? Quais são os passos que a gente vai fazer lá? Porque peço que vocês prestem atenção em como é que vai ser essa conversa de vocês ali na dupla. Vocês vão, na dupla, fazer uma partilha desse exercício que vocês fizeram aqui agora. Ou seja, partilhar o fato, não precisa dar nomes, tá? Pode criar nomes fictícios, se você não quiser expor ninguém. Então, você vai dizer do fato, dizer dos sentimentos naquele momento, né? Dizer da necessidade que você percebeu por trás do fato, dizer que necessidade você imagina que a pessoa, que as pessoas envolvidas no fato tinham também, tá bom? Você vai contar, fazer um relato desse exercício que vocês fizeram aqui agora, dessa experiência, dessa vivência feita aqui agora, tá? Como é que vai ser? Como é que vai ser feito isso? A dupla escolhe quem começa, vocês definem lá quem começa. Quem começar tem 3 minutos para poder contar, partilhar, fazer a sua partilha. A outra pessoa da dupla só escuta. Só escuta. Não faz nenhuma fala, tá? Só escuta. Depois que a pessoa terminou de falar, a pessoa que estava escutando, que estava na escuta, o que você vai fazer? Você vai repetir ou parafrasear o que a pessoa partilhou contigo. Você tem 1 minuto para fazer isso. Tá? Parafrasear o que a pessoa compartilhou contigo. Depois disso, inverte os papéis. Quem partilhou vai fazer o papel da escuta e quem escutou vai fazer o papel da partilha. E depois, a mesma coisa. Quem escutou repete para quem fez a partilha ou parafraseia para quem fez a partilha o que escutou. E o último momento, depois disso, das duas da dupla terem partilhado, terem se escutado, vocês conversem um pouco sobre como foi fazer essa experiência de ser escutada, de ser escutado dessa forma. E também a experiência de falar, né? Sabendo que tem uma pessoa te escutando. Ok? Entendido? Combinado? São 12 minutinhos só de grupo. Cravadinho, tá? Então, vocês também organizem lá para ninguém passar do tempo de fala para que todos, para que todos tenham possibilidade de fala. Tá bom? É isso. Consegue, Carmen, colocar a gente aí nas duplas? Vai aparecer para vocês na tela um convite, tá? Para vocês poderem ir para a sala e vocês aceitam. Aceitando, vocês vão
encontrar lá com alguém na sala de vocês. Vanildo, se acontecer alguma coisa em 3, não tem problema, vocês organizem o tempo dos 12 minutos para que os 3 possam fazer a partilha, tá bom? Só um minutinho, gente. A Carmen está fazendo aqui a organização. Nós estamos em... Se acontecer da sala ficar com mais gente, porque às vezes na hora de dividir aqui pode ser que tenha alguma coisa, como diz a Carmen, a primeira vez que está mexendo com isso daqui, lá no grupo, se ficar grupo, não tem problema também. Veja no grupo quem é que quer fazer a partilha. E os demais ficam de escutadores, escutadoras, tá? Seu áudio está fechado, Carmen. Eu vou ter que dar um tempinho a mais, porque eu estou atribuindo a pessoa aqui ao grupo. Tá. Peguei o esquema aqui, mas... Pronto, já estamos praticamente todos colocados em sala. Uhum. A Vanessa... Ah, tá, agora está todos. Deu Ô, certo. Carmen, todos. Pronto. na sala 2, está aparecendo aqui para mim, só está a irmã Elisângela. Deixa eu conferir aqui. Vou voltar aqui. Só está ela mesma. Se for o caso, se quiser, pode me colocar lá com ela. Dilwan, vai precisar mesmo. Pode me pôr lá, porque tinha 23 pessoas, né? Estava no número ímpar. Ah, é verdade. Deixa eu voltar aqui para ver como é que eu faço. Ô, Carmen, será que eu consigo colocar aqui? Vamos ver. Vê se você consegue. Porque eu não estou localizando mais as pessoas aqui. Achou o Dilwan ou a Vanildes? Não apareceu. Tinha a Vanildes lá, né? Será que ela foi? Foi. 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 Demorou um pouquinho, mas foi. Ah, verdade. Agora deu certo. Aí, Dilwan, lá na sala, não sei se agora consegue mudar, porque você sabe onde é? Nesse mais aqui, salas simultâneas. Aí,
tinha que aparecer uma opção aqui. Aí depois só tem fechar aqui. Para mim, só aparece um quadro, né, com cada uma das salas e as duas pessoas que estão nelas, né? Está escrito embaixo, transmitir mensagem para todos, fechar a sala. Tá. Não é isso? Para mim está em inglês, isso mesmo. Isso mesmo. Então, o tempo vai ser menor. Uhum. Esse tempo que está correndo aqui em cima é o tempo que eles vão ter lá. Né? O tempo das salas em andamento já tem 5 minutos. Nossa. Será que eu consigo? Será que a gente consegue alterar ali? Consegue, não. Não dá, né? A gente, em vez de fechar, Dilwan, nesse tempo aqui, talvez teria que deixar mais 5 minutos, né? Vamos ver se eles deixam passar. Porque acho que a hora que der o tempo, será que não vai chegar uma mensagem para a gente se realmente é para encerrar ou não? Porque aí daria... Tá vendo que esse fechar todas as salas, eu estou achando que... Sim. Que só fecha quando a gente clica nesse fechar todas as salas. Pode ser. Então, se a gente colocasse, sei lá, deixasse aí ver e dar mais tempo, ver se ele permite isso, né? Mas é engraçado, eu pus 12, mas está dando a impressão que é bem menos o tempo. Porque não parece estar correndo mais do que o normal? Tá mais rápido. Então, mas aí a gente vê se a gente... Dá a impressão que não é minuto, né? Sim, está parecendo um cronômetro, né? Está passando mais rápido. Vamos ver nessa aprendizagem aqui como é que vai ser. Lá em cima, Carmen, antes do tempo, tá breakout room. Tem uma menina que está na sala de espera aí, eu vou pôr ela aí mas já está acabando o curso. Monique. Para você, o que aparece lá em cima do lado do tempo em progresso? O seu está em português? Tá, salas em andamento. Tá. 3 não sei o quê. Não sei se é segundos, se é minutos. Você marcou a hora que a Vanildes mandou? Olha, Carmen, era 9h10, se eu não me engano, viu? Então é mais ou menos isso, que agora é 9h19. Mas eu estou suando aqui, pensando, porque me apareceu aqui, sabe, uma lista inteira, e eu pensei, e agora com essa lista? Aí eu passei a mão assim, o mouse, aí tinha ingressar e tal. Aí eu falei, então deve ser aqui, é melhor eu fazer assim, porque tem um jeito que você faz automático, mas eu deixei pronto para não ter problemas. Aí ele marcou esse que a gente tinha que marcar as pessoas. Entendi. Teve que selecionar manualmente, né? Um por um. Se a sala fosse grande demais, ia ser muito complicado. Nossa, sim.
E eu achava que o tempo começava a correr quando você terminasse de colocar as pessoas em cada sala, né? Não, a hora que abre, ele já começa. Então, já podia. Mas a hora que eu mando, a pessoa já sai daqui, não escuta a orientação, né? Sim. Aí, ó, porque agora já é 9h21. Sim. E já está no último minuto lá. No último minuto. Tem uma pessoa pedindo para entrar, Maria do Carmo. Ela deve ter caído, né? Uhum. Aí eu não sei como é que ela vai ficar agora, se ela vai ficar de fora. Deve ter entrado para a sala. Ah, não, Maria do Carmo. Dá uma conferida aí nos grupos onde tem só um, fazendo favor. Não tem nenhum, viu, Carmen? Tá tudo com 2 pessoas, ó. Todas as salas estão com Oi, 2. Maria do Carmo, você estava em qual sala? Oi, Maria do Carmo. Oi. Ah, acho que ela tá sem microfone. Viu, o Carmen que apareceu, ó. Todas as salas serão fechadas, hein? Aí tem uma contagem regressiva. Ah, começou. É. Vai fechar mesmo. E eu não tenho como fazer nada, porque eu não sei como fazer. Não tem nenhum lugar. Ai, ai. Oi, gente. Voltou antes do tempo? Deu prazo para poder conversar? Deu? Então, nós que estamos aqui, eu e o Dioan, na tensão de que não ia dar tempo. Deu sim, para mim deu. Eu e o César. Ah, legal. Muito bom. Agora, eu acho... Tá voltando. Não deu tempo, Thelma? Deu 9 minutos aqui, eu pus até no cronômetro, hein? Quanto que deu, Thelma? 9 minutos. Carmen! 9 minutos e 5. Olha, deixa eu falar um negócio. Você não deixou o povo terminar. Não foi eu, não. Foi a minha ignorância em relação à plataforma. Eu, mas o Dilwan estávamos aqui suando. Eu estou precisando de tomar banho de novo, de tanto nervoso. Não, porque eu e o Dilwan falou, o tempo está passando, pelo amor de Deus, tem que controla esse tempo. E a gente não descobriu aonde e ficou tudo gravado a nossa ignorância, porque eu nem pausei o negócio. Ficou o cronômetro correndo, né? Decrescente. Parabéns, maravilhoso. Não, gente, eu sinto muito. Era uma primeira aula cheia de aprendizado. Eu tive uma aula de como fazer isso com o Vitor. Aí ele falou, é muito simples. E eu falei, tá bom, eu quero ver na prática essa simplicidade. Aí eu procurei o negócio lá de rever o tempo. Quem falou que ela me deu esse lugar, não deu. Eita, nós. Não, mas é assim mesmo, faz parte, né? Faz parte. Imagina. O Vitor, eu aposto que ele é nativo digital, né, Carmen? Nós não. Não, eu sou muito fica antiga doidinho nesse trem aqui. O Vitor não, ele é nascido aí. Ai, muito bom. Gente, mas então, não consegui. Ok, então, a Gisele não conseguiu terminar o exercício, né? Muita gente não conseguiu terminar. Eu também estava com a irmã Elisângela. Nós, as duas partilharam, mas na hora que eu estava terminando, fomos abduzidas de volta, né? Mas ok, a gente dizendo que foi bacana, gostou, né? Foi muito rápido, só eu que falei. Né? Apesar de termos conseguido completar, foi muito rápido. Gente, é isso, assim, é claro, teve esses contratempos, mas assim, né, a gente vai aprendendo também, estamos aprendendo aqui, a gente disse que é um aprendizado também que a gente vai fazer hoje. A Carmen daqui a pouco vai ficar craque nesse negócio, nas próximas todas ela vai poder organizar a gente em grupo, que vai ficar tudo bem, grupo, dupla, enfim, né? Mas a ideia era, eu espero que tenha dado, pelo menos para a gente poder fazer um pouquinho lá, né? Pelo menos ter feito
parte, pelo menos, do exercício, né, da partilha, dessa vivência. E aí já tem gente que começou a partilhar aqui, a ideia é essa mesmo, é que a gente pudesse dizer um pouco como é que foi fazer esse exercício. Como é que foi fazer essa partilha? Como é que foi ser escutado, ser escutado? O que foi diferente nesse diálogo aí na dupla? Posso falar? Uma das coisas que mais me chama a atenção, assim, chamou nesse exercício, eu acho que no dia a dia a gente não tem tanto, é a escuta mesmo. É o fato de alguém estar atento ao que está falando, assim, presente ali contigo, te ouvindo. No dia a dia as pessoas estão ouvindo já com um olhar, um ouvido, grande parte já em outro lugar. Excelente, obrigada, gratidão por sua partilha. Mais alguém? Quem quiser partilhar no chat também, ok? Quem quiser abrir o microfone e dizer, pode, tem a palavra. Eu também sinto. Porque às vezes quando a gente está numa conversa, né, com um amigo, alguma coisa assim, o amigo está lá falando com a gente, aí você vai assim, no meio da conversa, você interrompe a pessoa, você fala também, a pessoa fala, você fala, a pessoa fala, você fala, e você pediu só para deixar o outro falar e a gente ficar quietinho. E eu achei essa questão diferente. Aham, foi diferente. Mas você sentiu vontade de falar alguma coisa quando você escutava o outro partilhar com você? Ou a outra, quem estava com você? Não, assim, questão do assunto dela mesma, de comentar sobre o que ela estava falando comigo. Você deu vontade de fazer isso? Você teve vontade de fazer isso? Sim, comentar? Deu vontade de comentar lá do que ela estava falando lá, mas era só para escutar, então eu só escutei. Pronto, você aguentou, ficou lá, só escutando. Muito bem. A Analice parece que queria falar, né? Bom, para mim, estou até escrevendo aqui, assim, o que eu senti que a escuta exige atenção e estar presente naquilo que está acontecendo, que a pessoa está dizendo. É você, assim, colocar não só um ouvido, os dois, assim, diante do fato da pessoa, que a pessoa está contando, né? Isso é assim, você tem que estar presente, porque senão você não capta para depois até retomar, né? Tanto que eu tentei retomar, e aí ele completou algumas coisas, porque né, são fatos um pouco longos aí, então, né? Para entender também, né? Então, atenção. Muito bom, muito bom. Presente. O Carlos está dizendo aqui, foi rápido, mas boa a iniciativa, o aprendizado da escuta. A Gisele, para mim foi difícil partilhar o fato, fiquei meio fechada, me senti constrangida. A Alessandra, eu e a Lair foi muito bom, sabe as palavras recebidas. A irmã Elisângela, foi interessante fazer o exercício de falar de si para uma pessoa diferente do convívio, porém foi muito válido perceber que fui escutada. A Marcegiana, nome muito diferente, né? Olha. Achei interessante nomear o que sentiu na situação e perceber o que o outro sentiu na situação contada. Também, para mim, uma experiência forte foi, durante o exercício, perceber que, na minha experiência que eu partilhei, as necessidades que me levaram, que os sentimentos revelaram, eram as mesmas da pessoa da minha experiência. Na verdade, a gente estava... E, apesar de... A gente teve mais dificuldades de fazer ressonância, né, do que o outro falou, né? Eu acho que a tendência é querer aconselhar ou dizer alguma coisa e fazer ressonância, apenas fazer ressonância do que o outro falou, né? É bem difícil. Bem diferente, bem desafiador, né, Cristiane? Sim. A analista dizendo, a escuta exige atenção, estar presente, né? O que ela compartilhou já com a gente aqui. Então, gente, que bom que vocês toparam o desafio, foram para a dupla, né? Mesmo com pouco tempo e com os contratempos, fizeram aí as partilhas e trazem agora esse feedback, essa reflexão, né? As reflexões ligadas à questão da comunicação, que faz parte dos pilares da comunicação não violenta
3 coisas: a autoempatia, a escuta empática e a autenticidade. A ser verdadeiro, ser honesto, honestidade, autenticidade na fala, né? Na fala, mas também na escuta, né? Então, esse exercício que a gente fez aqui foi um exercício para a gente poder dar conta de perceber o quanto a questão da escuta ativa, e aí tem a ver com o que a Analice já trouxe, né? Essa escuta presente, ela é fundamental para a gente poder criar conexão com o outro, com a outra, com a vida do outro, com a vida da outra, com os sentimentos do outro, com os sentimentos da outra. E também para o outro, né? Para a gente poder também perceber que o outro, que a outra está em sintonia, né? Tem empatia para com os meus sentimentos, para com as minhas necessidades. E é essa relação, né, de escuta empática. E aí a empatia aqui, eu estou lembrando da Ivone Gebara, né, Carmen? Acho que você fez ali os 12 verbos, na discussão dela com a Débora Diniz. A empatia não é nessa ideia de eu me colocar totalmente no lugar da outra pessoa, mas eu chegar o mais perto possível da dor ou da alegria dela, né? Dependendo dos sentimentos dela e das necessidades dela. Chegar o mais próximo possível. E como é que eu faço isso? Eu faço isso se eu tenho uma escuta atenta, sensível, se eu tenho uma escuta ativa, né? Se eu estou presente. O melhor presente que a gente pode dar para outra pessoa num diálogo é a minha presença, é estar presente nessa escuta, né? É isso que faz a gente, então, ter aí uma relação e uma comunicação empática, né? E o que faz a gente bloquear a empatia é justamente esse processo que a gente tem aprendido historicamente, né, culturalmente no nosso caminho, que é numa relação de dominação e subalternização na qual nós estamos muito mergulhados nela, ou então, que geralmente é uma relação de superioridade e inferioridade, a gente geralmente somos muito condicionados ou, né, ao quê? A escutar o outro pensando assim, o que eu posso falar para ele? Né? Se eu estou concordando ou discordando, eu já vou elaborando o meu discurso depois para dizer. Né? Ou o meu conselho, porque, afinal de contas, a pessoa também fala alguma coisa, imediatamente preciso dar um conselho para ela. Né? Ou então eu preciso dizer para ela, então eu preciso competir com ela pelo sofrimento. Eu preciso dizer para ela, não, imagina que ela está me contando, não é nada, deixa eu contar para ela o que passou comigo. Né? E aí, com isso, eu faço o quê? Eu faço bloqueios da escuta empática, porque eu não escuto a outra pessoa, né? Eu fico organizando na minha cabeça o que eu vou dizer para ela. E isso a gente chama, né? A gente diz que na comunicação não violenta é um bloqueio de empatia, né? Então, se na comunicação não violenta a autoempatia, ou seja, eu olhar para mim, para os meus sentimentos, para as minhas necessidades, né? Perceber do que eu preciso, perceber as minhas fragilidades, né? É importante, é fundamental, tão quanto também perceber e estar numa relação de escuta empática com a outra pessoa, também percebendo as suas necessidades e os seus sentimentos, né? É pelas necessidades e pelos sentimentos que o Marshall vai dizer que a gente faz conexão e que a gente é autêntico. Quando a gente faz uma comunicação com a outra pessoa, onde sentimentos e necessidades são compartilhadas. Eu parto daí para conversar com as pessoas. Isso faz com que eu seja mais autêntico, mais autêntica na minha relação com as pessoas. Né? Ou seja, ele está dizendo com isso que não é do julgamento que a gente precisa partir. Quando eu pedi para vocês descrever o fato, pensar num fato, né? O fato é um primeiro componente da comunicação não violenta. É você conseguir
olhar para o fato, pensar no fato, descrever o fato, perceber tudo que envolve o fato, o contexto, mas sem fazer, segundo Marshall, sem ir direto com seus julgamentos ou com a avaliação associada, como ele fala, né? Porque às vezes a gente, quando a gente escuta uma pessoa dizer do fato que ela está contando para a gente já vai com os nossos julgamentos e muitas vezes os nossos julgamentos vai fazer um embate imediato com a outra pessoa, porque ele está no nível do julgamento e não no nível da empatia, tentando dar conta de perceber os sentimentos e necessidades dessa pessoa, né? Então, a ideia do fato, que é o primeiro componente da CNV, uma comunicação que gera conexão, é essa comunicação que a gente consegue olhar para o fato, identificar o que acontece nesse fato, mas sem de primeira, né, ir com os nossos julgamentos, né? Percebendo o fato, identificando o fato, observando, fazendo essa observação, né, sem julgamento, ou não imediatamente com julgamento, a gente perceber quais são os sentimentos que esse fato gera. Percebendo quais são os sentimentos, quais são as necessidades que estão por trás do fato. E tem aí, então, um quarto elemento que nós não trabalhamos aqui, mas que aí depois, isso é cenas dos próximos capítulos, para vocês poderem aprofundar em comunicação não violenta, depois quem quiser, que é a questão do pedido. Então, a comunicação não violenta, ela está organizada, sistematizada, é um processo em 4 passos. Observação do fato, sem julgamento, ou não imediatamente com julgamento, né? Para a gente poder não correr o risco de um julgamento com os nossos preconceitos, não deixar que a gente nem escute a pessoa, ou que a gente de imediato já emita sobre ela, né? Um olhar e um pensamento que, enfim, que não revele de fato o que ela é, né? Depois, os sentimentos que geram naquele fato, as necessidades que estão por trás delas, e o Marshall vai dizer assim, olha, diante de uma necessidade não atendida, que pedidos eu faço para as pessoas ou para a pessoa envolvida no fato, né? Ou enfim, para que a minha necessidade seja atendida. Por quê? Porque nem sempre eu dou conta de atender sozinho a minha necessidade. Eu preciso dos outros, porque eu sou ser em comunicação e relação. Agora, é claro, gente, que assim como observar um fato sem julgamento, identificar, nomear, expressar sentimento, identificar, expressar necessidade, é difícil? Não é tão fácil assim? Fazer pedido? Também não. Eu costumo dizer que nesse processo todo aí, desse tempo que eu tenho de comunicação não violenta, o mais difícil para mim é fazer o pedido. E por que disso? Porque eu várias vezes me pego muito pretensiosa, a ponto de não fazer pedido para as pessoas. Só que com isso eu me acabo, né, num monte de coisa. Né? Então, às vezes, a arrogância da gente, ou o medo da gente também de ser julgado, né? Às vezes a gente tem medo de ser julgado, de fazer o pedido, né? É mais difícil. Né? E também tem outra coisa, que também nesse processo de fazer um pedido, depois de fazer esse processo de fazer o pedido, é complicado, que muitas vezes a gente não faz pedido, né, gente? A gente dá ordem, ou a gente faz exigência, camuflado de pedido. E aí a outra pessoa, quando a gente dá ordem ou faz uma exigência, qual que é a atitude da pessoa que percebeu que é uma ordem, que entendeu o meu pedido como uma ordem, como exigência? Ou ele cai fora, ou ele reage, né? Vai para a reação, e é uma reação que às vezes é uma reação que gera um conflito, né? Ainda maior do que estava antes, né? Então, a questão do pedido é algo também muito importante no processo da comunicação não violenta, mas é algo muito exigente, né? Que a gente precisa estar atento quando a gente conversa com as pessoas numa relação de escuta ativa, de escuta empática,
né? Quando eu preciso falar com ela e fazer algum pedido para ela, para que a gente tenha uma relação melhor, prestar atenção se a gente está fazendo pedido mesmo, se a gente está dando ordens, ou se a gente está fazendo exigências. Nos espaços que muitos de nós estamos, o espaço religioso é um dos espaços que eu particularmente vivencio, onde os pedidos são mais camuflados, onde as ordens e as exigências chegam camufladas de pedido. Então, isso interfere na comunicação, nas nossas relações, né? Na geração de conflitos, enfim, a gente precisa rever isso, né? Eu não sei se alguém quer expressar algo, dizer alguma coisa a partir disso que nós conversamos. Tem gente aqui dizendo, nossa, gente, nós já passamos, foi muito aqui. Agora que eu estou vendo, já são 21h41. Nossa, Diwan, cadê tu? Eu acho que a gente podia entrar com a última parte, para a gente poder já ir fechando, né? Porque o tempo, agora que eu percebi aqui que o tempo está bem... Certo, Vanildes. Com relação aí, né, tudo que a Vanildes trouxe, tudo que foi partilhado sobre a comunicação não violenta, eu trago uma reflexão bem rápida, né, breve, sobre um campo teórico e metodológico que vem nascendo no campo do jornalismo. Ele é bem incipiente, se a gente levar em consideração, né, o tempo histórico. A perspectiva do jornalismo para a paz, ela passa a ser pensada na década de 70. E essas reflexões nascem lá na Noruega, né, no contexto da Noruega, mediada por um pensador, um sociólogo, chamado Johan Galtung. O que o Johan Galtung percebeu, né, nas coberturas jornalísticas, em contextos de guerra, em contextos de violência, ele, um grupo de pesquisadores do campo teórico dos estudos para a paz, perceberam que nessas coberturas prevaleciam única e exclusivamente aspectos da violência propriamente dita. O que a gente percebe quando o jornalismo, a mídia em si, os canais midiáticos de modo em geral, focam unicamente na violência? A violência vai se naturalizando nos discursos e nas práticas da sociedade. Então, quanto mais violência a gente propaga, mais violência a gente vai fomentar na sociedade. Vai nascer aquilo que a Vanildes comentou, né, de um comportamento de reação frente à violência. Se a gente só propaga violência sem trazer estratégias de superação dessas violências, a gente vai contribuir para que a cultura da reação, né, e do combate acabe se naturalizando na sociedade. E o Johan Galtung, ele ressignifica o que a sociedade entende por violência, né? E ele divide a violência em 3 tipologias. A violência estrutural, que é aquela violência que está nas estruturas sociais, né, nas desigualdades, nas relações de gênero, enfim, tudo que está naturalizado na sociedade gera violência. Ele fala de violência cultural, que é aquela manifestada nos discursos, nos produtos culturais, se manifestam aí sutilmente nos nossos discursos. E ele fala também de violência direta, a violência direta como sendo algo mais palpável, né? Essa violência que é caracterizada por mortos e feridos, por imagens chocantes de violência. Então, essas 3 tipologias, então elas são definidas como violências diretas e violências indiretas. E o que a gente tem que ter muito cuidado é com a manifestação das violências indiretas no nosso dia a dia, nas nossas práticas, nas nossas falas, nos nossos gestos, nos nossos costumes. E para Galtung, quando o jornalismo trata única e exclusivamente da violência direta, ele acaba naturalizando as manifestações indiretas da violência. E é isso que a perspectiva teórica do jornalismo para a paz tenta desconstruir. Atualmente, essa perspectiva ela é muito trabalhada na academia, né, nos cursos de pós-graduação na área da comunicação. Inclusive, a pesquisa que eu realizei recentemente no mestrado é tentando trazer um olhar mais latino-americano para a perspectiva do jornalismo para a paz e trazer ferramentas para que nós, público leitor, analise a mídia de uma forma mais crítica, né, com base no que a gente recebe nas redes sociais, nesses jornalísticos sensacionalistas de final de tarde, em toda forma de comunicação, como que está o nosso posicionamento diante disso?
Porque a comunicação midiática, pessoal, não é mais aquela forma vertical, né, que vem da empresa jornalística para o público. O público é crítico, o público é engajado dentro de suas trajetórias, de suas histórias, e podem fornecer ferramentas e subsídios para a ressignificação da prática jornalística. Então, eu trabalho nessa perspectiva do jornalismo para a paz, numa luta constante para que ela seja aplicada nos cursos de formação de jornalistas, mas principalmente nas escolas, para que as pessoas tenham algo chamado de educação midiática, ou seja, que aprendam a ler a mídia com olhos críticos. Porque se a gente permitir que a comunicação apenas seja passada para a gente como um produto, né, a ser consumido, a gente vai contribuir com essa naturalização de uma comunicação vertical, que vem de cima para baixo, desengajada, e a gente não vai saber lidar com esses conteúdos de violência que chegam até nós, e violências de todos os níveis. Né? Na minha pesquisa de mestrado, eu trabalho como o jornal Folha de São Paulo retrata a violência homofóbica, né, praticada contra as pessoas LGBTQIA+. Está unicamente propagando essa violência ou fornecem subsídios para que a sociedade construa posicionamentos críticos a partir disso, né? Mostre que a homofobia existe e que deve ser combatida? Como que o jornalismo contribui para desnaturalizar esse contexto de violência, e violência de todos os níveis? Então, isso é um pouquinho do jornalismo para a paz. A gente percebe ele, né, sutilmente, não na grande mídia, mas principalmente nas mídias independentes. O Mídia Ninja faz muito isso, tem a agência Lupa, né, que é um canal midiático nas redes sociais voltado a desconstruir desinformação. Então, eles pegam aí as fake news divulgadas, principalmente pelo governo, e desconstroem, quebrando o tabu também, muito bem lembrado. São iniciativas que desconstroem fake news e ajudam o público a olhar mais criticamente. Eliane Brum também promove isso de uma forma magistral, né? Inclusive, ela tem uma obra chamada A Vida que Ninguém Vê, que ela dá voz àqueles que costumeiramente não têm voz na grande mídia. Isso também é jornalismo para a paz. Ele não consta nos manuais de redação das grandes corporações jornalísticas, mas sutilmente a gente pode ir trabalhando aí pelas brechas para fazer nascer um jornalismo mais engajado. Eu pretendo dar continuidade a esses estudos porque na América Latina ainda existe muito pouco. Eu conheci essa perspectiva na pós-graduação em uma disciplina específica chamada Comunicação para a Paz e Interculturalidade. E jornalismo para a paz foi um dos tópicos. E aí eu me encantei pela perspectiva e tenho buscado construções a partir dela. Certo? Muito legal, Joan, muito legal. Eu acho que duas coisas que você traz que eu acho que é muito importante para a gente nessa conversa sobre pensar relações baseadas na não violência, né? Primeiro é que nós somos violentos. Não só do ponto de vista da violência direta, né? Mas na forma da gente se comunicar, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, muitas vezes nós somos violentos. Então, eu acho que nos reconhecermos violentos, é importante tomar essa consciência para a gente poder repensar o jeito da gente ser. E aí, isso tem a ver com a questão que eu falava ali agora do pedido, né? Muitas vezes a gente está dando ordem, muitas vezes a gente está fazendo exigência, e essa forma de fazer muitas vezes está sendo violenta, né? Então, somos violentos. Gandhi também já dizia isso, né? Nós precisamos nos reconhecer assim para poder a gente sair desse ciclo da violência. A outra coisa é que comunicação é feita de conteúdo e de forma. Isso faz parte da pragmática da comunicação, que também é uma área de estudo, né, Joan? Povo da comunicação. Comunicação tem a ver com conteúdo e com forma. Tanto o conteúdo quanto a forma são importantes para a gente poder estabelecer relações menos violentas ou não violentas. Né? Então, não só o conteúdo é importante, mas a forma também. E tem situações que a forma é mais importante, às vezes, do que o conteúdo. Então, é para a gente poder pensar, de que forma eu estou me comunicando? Como é que eu estou me comunicando? Né? A comunicação não violenta, ela está muito preocupada com a forma. Claro que com o conteúdo, mas também com a forma. De fazer a gente lembrar quem nós somos. Somos seres
que nos relacionamos e nos comunicamos. E que nós podemos fazer isso de outra forma, que não a forma que está imposta, colocada para nós, seja via cultura, em todos os ambientes, seja via mídia, que às vezes fortalece essa cultura da violência, da banalização da violência, da naturalização da violência. Exato, Acho que essas inclusive, são... até o conceito, né, Vanilde, de comunicar, vem do comunicar e quer tornar comum. Então, isso. tem essa função do diálogo mesmo, de tornar comum, nos tornar comum. Isso, exatamente, né? Então, e aí, tanto a comunicação não violenta como o jornalismo para a paz, a gente queria trazer isso aqui para vocês hoje, como caminhos na construção de uma cultura de paz. Né? Eles são caminhos nessa construção. Né? É lógico que a gente... algumas pessoas dizem que elas são tecnologias, né? Tecnologias para a gente estabelecer relações com maiores conexões. Nós estamos conectados o tempo inteiro, mas nas máquinas, com as máquinas, e às vezes não estamos dando conta de fazer essa conexão com o outro, com a outra, né? Então, precisamos encontrar meios de fazer mais isso. E são essas formas que vai esfriando a violência, né? A gente precisa de caminhos, de metodologias, de processos que contribuam para que a gente não aumente as labaredas da violência, como dizia o Gandhi, mas que a gente esfrie as labaredas da violência. Com isso, ninguém está dizendo aqui que é para a gente poder ficar, né? Comunicação não violenta, jornalismo para a paz, não tem a ver com falar bonitinho, mansinho, não é essa a ideia, não. Não é essa a ideia, né? Autenticidade, empatia, né? Escuta ativa, autoempatia. Isso não tem a ver com falar bonitinho, ser bonzinho, não é essa a ideia, né? É a gente se perceber na relação com o outro e perceber o outro também nessa relação, né? E isso vale nas relações interpessoais, isso vale nas relações intrapessoais. Isso vale na grande mídia, nas mídias todas, e isso vale na minha relação com o meu marido, na minha relação com os meus amigos e amigas, na minha relação com os meus estudantes, né? Isso vale para todos esses lugares, para todas as relações, né? Gente, um pouco isso. Eu sinto muito ter passado tanto tempo. É muita coisa para pouco tempo, eu acho que nós pensamos, viu, Dilan? Agora estou vendo aqui que eu acho que nós fizemos um programa muito grande. Mas, enfim, é muita coisa para a gente dizer, então pouco tempo. A comunicação não violenta, ela é algo que merece mais aprofundamento. Quem desejar aprofundar, eu aconselho, né? Porque é muito interessante, mas precisa de mais tempo mesmo. Aqui foi só uma degustação, um aperitivozinho para vocês poderem, né, quem nunca se aproximou, nunca tinha ouvido falar dos componentes da CNV e tal, poder se aproximar um pouco. E eu fiz questão de fazer vocês se aproximarem um pouco pela vivência, e não só pela questão dos conceitos, né? Porque às vezes os conceitos ficam muito abstratos. Quando a gente faz mais vivência, experiência, para perceber a coisa mesmo, né, na prática, a gente, opa, peraí, né? Aqui tem uma coisa interessante. Então, queria fazer vocês perceberem que aí tem uma coisa interessante, tá? Eu agradeço imensamente a atenção de vocês, peço desculpas mais uma vez por ter passado tanto do tempo, e assim, acho que eu faço parte de um grupo, a Estudo Consultoria, que é uma empresa né, que a gente tem aqui só com pessoas que são educadoras, professores, professoras. A gente vai agora, no final de novembro, lançar um curso autoinstrutivo online, gratuito, sobre comunicação não violenta. Então, para quem aqui foi a primeira vez que teve contato com comunicação não violenta e queira fazer um curso introdutório para depois fazer outros aprofundamentos, eu divulgo depois, mando para a Carmen divulga para vocês, quem quiser fazer, gratuito, autoinstrutivo, bem interessante, dá para poder mergulhar um pouquinho mais do que o que nós fizemos hoje, um pouquinho mais de tempo, tá bom? João? Isso, agradeço também a todas e todos pela atenção. Comunicação é um tema muito instigante, né, Vanildes? Então, a gente
passaríamos aqui semanas e dias falando sobre comunicação, sobre jornalismo. É algo que toca a nossa vida o tempo todo e são diversas as práticas comunicativas que perpassam o nosso dia a dia. Cada um tem sua experiência com a comunicação também. Então, eu acho que foi muito produtivo o diálogo, né? Falar sobre comunicação, isso também é resistência, principalmente diante de tanta comunicação violenta que a gente encontra aí no nosso dia a dia, né? Então, muito obrigado, todos e todas, pela atenção, né? Pelo diálogo. Legal. Muito obrigada, Dilwan e Vanildes, pela contribuição de vocês. A ideia, Vanildes e Dilwan, é no próximo ano a gente fazer uma sequência desse curso, pensando mais nessa questão da paz, da cultura da paz, nesse aspecto, né? Então, aí a gente já fica esperando a próxima atração. Legal. Legal, bacana, Carmen. Eu coloquei aqui no chat o site da Estudo Consultoria. Lá também vocês encontram artigos da gente sobre comunicação não violenta, tá? E outras informações também sobre CNV, comunicação não violenta, ou CNV, né? Se vocês estiverem aí a fim de ver mais coisas. E aí, Carmen, é isso. Quem sabe o ano que vem a gente consegue pensar um momento só para a gente poder fazer, tipo assim, 4 encontros, 5 encontros, para a gente poder fazer, aprofundar um pouco mais nos componentes de cada componente da CNV, na observação, o que é, né? Nela, nos sentimentos, nas necessidades, no pedido, que a gente nem conseguiu fazer tão bem, né? Fazer a experiência dele aqui. E aí, tudo isso junto numa conversa com a comunicação para a paz, né, Dilwan? Isso mesmo. Legal isso. Então, obrigado para todo mundo por ter ficado até agora, né? A nossa conferência, o nosso encontro vai ficar gravado, e aí a gente pode, se tiver dúvida, retomar. Então, tá, gente. Boa noite, descansem. Boa noite, gente. Fique bem. Obrigada. Boa noite.